Nós vamos encontrar a história de Sara no livro de Gênesis do Antigo Testamento. Sara foi a principal esposa do patriarca Abraão e também era sua meia-irmã por parte de pai. Quando Deus chamou Abraão para ir para Canaã, ele levou Sara, mas ele omitiu que Sara era sua esposa, pois ela era muito bonita. Eles passaram um tempo nesta terra de Canaã, mas a fome fez com que eles fossem para o Egito. Chegando no Egito, Sara chamou a atenção dos egípcios, apesar dos seus 65 anos, e o faraó a levou para o harém. Abraão havia omitido que Sara era sua esposa em prol da sua própria segurança. Deus realmente se aborreceu, fez com que o faraó devolvesse Sara para Abraão. Abraão ficou numa situação muito difícil, porque o faraó ficou muito bravo com toda esta omissão e pediu que eles deixassem o Egito. Eu sou Sigrid Santana e este é mais um vídeo da nossa série Aprendendo com as Mulheres da Bíblia. É uma série especial para nós mulheres e eu espero que você esteja inscrita no nosso canal. Se não estiver, que o faça, por favor. Compartilhe esta série com outras mulheres. Eu tenho certeza que nós temos muito a aprender com elas. Eu vou deixar logo acima os links dos outros vídeos, das outras mulheres que nós estamos estudando do Antigo Testamento, para que você acompanhe esta série na sua totalidade. Vamos lá então continuar a história muito interessante de Sara. Apesar de terem saído do Egito daquela forma, o que acontece? Abraão continua omitindo que Sara era a sua esposa. E assim, passado alguns anos, na região de Gerar, o rei Abimeleque se interessa por Sara, apesar da idade. Deus aparece em sonho para o rei e conta a veracidade dos fatos. O rei questiona Abraão, fica bravo, mas acaba dando um tipo de indenização: vacas, ovelhas, servos e servas, e o patrimônio de Abraão cresce. Mas Sara era estéril e a descendência de Abraão não se desenvolvia. Havia uma promessa que o casal teria um filho. Deus havia prometido, inclusive, um menino chamado Isaque. Então, havia esta promessa de Deus. Mas Sara não acreditava, acabou até ironizando e teve uma ideia de fazer com que o seu marido se deitasse com a serva egípcia Agar, muito bonita, e deste relacionamento nasceu Ismael. E assim, logo após, Sara engravida, porque para Deus nada é impossível. E Sara tem Isaque, que também é um personagem da Bíblia muito importante. Só que Sara, ao ver os dois meninos brincando juntos, começa a pensar que teria que dividir o patrimônio de Abraão com a criança da serva e pede simplesmente que Abraão os mande para o deserto, à própria sorte. Abraão fica muito aborrecido, muito triste, mas Deus diz para fazer o que ela estava pedindo, que ele cuidaria dos dois. E assim partem para o deserto, quase morrem, mas Deus cumpre a promessa e Ismael se torna um líder importante numa outra região.
O que nós podemos aprender com o comportamento de Sara? Olha, o que nós temos que entender que Sara e Abraão, eles vinham de uma região pagã, antes de serem chamados por Deus, antes de terem atendido este chamado. E lá era comum nesta região o casamento entre familiares, para que a descendência, o patrimônio ficasse entre a própria família. Mas a partir do chamado, eles se tornaram pessoas de fé, só que ela nunca se posicionou com Abraão quando ele omitia que ela era esposa. E assim eles tiveram, enquanto casal, vários deslizes e Deus se aborreceu demais, mas nunca deixou de cumprir a promessa do filho. Só que nós temos que entender que muitas vezes nós também podemos ser um casal parecido, não é? Com a questão de Abraão e a questão da posição também de Sara. Porque às vezes acontece um adultério na própria família e a gente não perdoa ou tem dificuldade de perdoar, a criança nasce, a gente às vezes não assume, não trata como deveria tratar enquanto cristãos e a criança que nasceu não tem culpa de nada. Então existe uma lacuna muitas vezes entre nós professarmos a fé, irmos à igreja, nos confessarmos, nos considerarmos cristãos quando acontece uma situação de adultério dentro da nossa casa. Ambas as partes, mas nós precisamos diminuir esta lacuna entre a fé que nós professamos e a prática desta fé. Então, é para nós pensarmos, não é? Que às vezes nós nos achamos seguros como eles, né? Na nossa caminhada de fé e vem os deslizes e a gente não tem uma atitude correta. Lembrando que esperar no Senhor não é tarefa fácil, porque um dia para Deus pode ser um ano e um ano para Deus pode se transformar em um dia. Mas Deus é sempre fiel, Ele cumpre as suas promessas. Nós só precisamos saber esperar, não nos precipitarmos. Eu espero que vocês compartilhem a história de Sara. Vamos para um próximo vídeo. Esta série é postada às sextas-feiras, logo às 8 horas da manhã. Vamos estudar o comportamento de mais uma mulher do Antigo Testamento e eu desejo que vocês reflitam, que tenham uma semana, um final de semana abençoado. Um forte abraço.